Bom dia, primeiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação com o professor Douglas. Dando continuidade ao nosso roteiro, começaremos a partir de agora o módulo 3, a partir do capítulo de número 7, que tem por título Os Gêneros Narrativos e Sua Arte, onde estaremos então abordando a arte de contar, tá certo? Nós podemos dizer que esta arte de contar, ou a arte de contação de histórias, pessoal, é um ato já muito antigo, podemos dizer até que é milenar, que reúne pessoas em torno de mensagens, de informações, de conhecimento, desde o tempo onde aquelas histórias eram contadas ainda de forma oral, nas rodas de conversas, quando os mais velhos, considerados mais sábios, transmitiam então seus ensinamentos, fazendo com que os ouvintes viajassem em tempos, espaço, no mundo da fantasia. Quem nunca sentou numa roda com colegas ou então pessoas mais velhas para ouvir um conto de terror, ou então para ouvir um conto de fada? Quem nunca dormiu sendo embalado por uma historinha, pelo papai, pela mamãe? Então, essa arte de contar histórias, ela está presente nas mais diversas fases da vida aí das pessoas. Quanto à estrutura, o nosso módulo está assim dividido. Na aula de hoje, nós começaremos abordando os elementos da narrativa, que eu acredito que é um assunto que para vocês não é estranho, e em algum momento do ensino fundamental vocês já devem ter tido contato com este conteúdo. E digo para vocês que o aprendizado destes elementos é importante demais para que nós possamos, então, avançar nos demais capítulos que compõem o módulo. E dentre os elementos da narrativa, nós começaremos, então, pelo foco narrativo, que é o ponto de vista escolhido pelo autor para contar a história. Assim sendo, quando o narrador participa da história, ele recebe uma denominação, e quando ele só conta a história, mas não participa, ele também recebe uma outra classificação. Quando nós temos um narrador de primeira pessoa, ele pode ser de pelo menos duas modalidades: um narrador protagonista ou um narrador testemunha. Quando é que dentro do foco narrativo eu tenho um narrador protagonista e um narrador testemunha? Bom, os dois são narrador de primeira pessoa. Vamos então observar um exemplo de narrador protagonista. Temos aqui como exemplo de narrador o personagem Brás Cubas, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em que o narrador, o personagem, é o próprio defunto, que após sua morte conta a sua história. Então observem como ele se expressa na dedicatória do seu livro. Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A expressão, pessoal, meu cadáver e dedico marcam aí de maneira bem evidente a primeira pessoa, a pessoa que fala, né? Evidenciando dessa forma um narrador personagem ou um narrador protagonista, ou seja, nós temos aqui um narrador que conta a sua própria história, ele narra a própria vida dele, a própria história. Por isso, ele é um narrador personagem. Mas nós temos também narrativas que são narradas em primeira pessoa, porém o narrador não é personagem, e sim testemunha. Ou seja, ele conta a história em primeira pessoa, mas sendo testemunha dos fatos ocorridos com outros personagens. Aí nós temos aqui como exemplo de narrador testemunha, mais uma obra de Machado de Assis, no Memorial de Aires. Leiamos esse pequeno trecho. Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os dois velhos sentados, olhando um para o outro. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a que não acho o nome certo ou claro. Digo que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal se podiam consolar. Consolavam-os a saudade de si mesmos. Temos aqui na obra Memorial de Aires um enredo que é contado pelo conselheiro Aires,
em que ele conta as histórias de vários personagens com quem se relaciona dentro do enredo. Percebam, pessoal, aqui a expressão "dei com os dois velhos sentados". Essa expressão que começa com o verbo dei, nós vamos ver que evidencia, deixa bem claro, que é a primeira pessoa do singular, a pessoa que está narrando. Porém, quando ele diz olhando um para o outro, aqui ele já está fazendo referência a eles. Eles é que na pessoa gramatical, a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. Ou seja, ele narra o texto em primeira pessoa, mas testemunhando fatos ocorridos com outros personagens com quem ele se relaciona. E é isso que nós chamamos de narrador testemunha. Ele narra em primeira pessoa, mas contando a história de outros personagens. Continuando o nosso conteúdo, nós temos também os narradores de terceira pessoa, aquelas narrativas que são desenvolvidas ali em terceira pessoa, em que o narrador conta a história, mas não participa da narrativa. E esse tipo de narrador, ele pode ser de duas formas: o narrador onisciente ou o narrador observador. O narrador onisciente, além de contar a história, ele sabe o que se passa no interior dos personagens, o que eles pensam, o que eles sentem, e é como se eles tivessem, então, como se ele tivesse essa possibilidade de estar em todos os lugares, em todos os tempos, no presente, no passado, no futuro da vida dos personagens. Ele sabe de toda a intimidade psicológica dos personagens. Vejamos aqui um exemplo de narrador onisciente. O nosso exemplo está aqui no livro de Clarice Lispector, que tem por título A Descoberta do Mundo. Leiamos. Era profundamente derrotado pelo mundo em que vivia, e separara-se das pessoas pela sua derrota e por sentir que os outros também eram derrotados. Enquanto não viesse algo melhor, procurava relacionar-se com os outros derrotados por intermédio de uma espécie de amor torto, que atingia tanto os outros como de algum modo a si próprio. Então, pessoal, nós temos aqui neste texto um bom exemplo de narrador onisciente. Vemos aqui um narrador que conhece a intimidade psicológica do personagem. E esta característica desse narrador onisciente, ela é muito comum em várias obras literárias, inclusive do próprio Machado de Assis. Nós vamos ver também que este tipo de narrador é muito usado por esta autora da nossa literatura, a autora modernista Clarice Lispector, onde as obras dela são consideradas obras muito intimistas, onde ela explora demais o interior dos personagens. Ela sabe a descrição psicológica de tudo que os personagens sentem, ela sabe os anseios, conhece as dúvidas, conhece os medos dos seus personagens, tá certo? Então, aqui nós temos este exemplo deste narrador que entra na mente do personagem, que sabe o que é que causa, que sabe então o que é que motiva cada comportamento do personagem deste conto especificamente aqui. Quanto ao narrador observador, é aquele que relata a história sem participar e sem conhecer o íntimo dos personagens. Temos então um exemplo bem conhecido, que é a crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo, onde nós temos aqui um pequeno trecho em destaque. O lixo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Então, por esse pequeno trecho, fica bem claro que o narrador apenas observa uma cena comum num prédio de apartamento das grandes cidades, onde ele observa então um casal, mas não sabe nada sobre o que se passa no pensamento deles. Ele vai então narrar um diálogo que acontece entre os dois, porém ele em nenhum momento invade ou demonstra conhecer os pensamentos, os medos, os anseios desses personagens. É um casal que vai dialogar aí durante muito tempo, mas o narrador de maneira nenhuma, em nenhum momento da crônica, vai entrar ali no íntimo dos personagens. Então, pessoal, prosseguindo com os conceitos e exemplificações, nós temos outro elemento de fundamental importância na narrativa, que são os personagens, que são os seres ficcionais que fazem parte de uma narrativa, cujas características físicas e psicológicas são mais ou menos exploradas conforme o gênero, a história, o ponto de vista desenvolvidos pelo autor. Lembrando
que vocês já devem ter visto, essa questão das características físicas e psicológicas. Quando nós vemos na narrativa uma descrição, se a pessoa era magra, gorda, alta ou baixa, nós estamos nos referindo a características físicas. Quando nós vemos que fulano era nervoso, ansioso, agitado, briguento, medroso, aí nós já partimos para as características psicológicas. Essa composição de características, elas fazem parte da construção dos personagens. Mas o nosso foco aqui será, então, na classificação dos tipos de personagens existentes dentro das narrativas. Nós temos, por exemplo, as personagens planas. O que são as personagens planas? São aquelas personagens previsíveis, tá, pessoal? Não sofrem mudanças dentro da narrativa. Se é uma personagem que começa calma, ela termina calma. Se é uma personagem que começou com um pensamento, ela termina com o mesmo pensamento, ela não sofre, então, alteração nenhuma no seu comportamento. Diferentemente das personagens redondas, ou também chamadas de personagens esféricas, são personagens mais complexas, pois sofrem várias mudanças, sofrem assim, uma metamorfose durante a obra. Elas começam de um jeito e terminam de outro. Começam muitas vezes ricas, terminam depois pobre, ou vice-versa. Começam então pessoas mais agitadas, terminam pessoas mais calmas. São vários os tipos de mudanças, dependendo da narrativa, dependendo do gênero da história que é contada. Essas personagens elas passam aí por uma série de mudanças ou transformações. Nós temos também as personagens principais e as personagens secundárias. As personagens principais, nós temos então dentro do núcleo principais os protagonistas, que são aquelas personagens que encabeçam as ações, sustentam o eixo narrativo como um todo. Isso é o que nós chamamos de personagens principais. São aqueles personagens que geralmente, quando é um casal, aquele casal que não pode faltar na narrativa, porque sem eles não existiria então ali um enredo, porque o enredo gira em torno desses personagens protagonistas. Nós temos também os personagens antagonistas, que nós chamamos atualmente de vilões. Eles têm então como função impedir, dificultar, atormentar a vida das personagens, que são as protagonistas. Então, é o núcleo que age em contrariedade com as ações das personagens que são protagonistas. Nós temos também os personagens secundários, que nós também chamamos de coadjuvantes. Eles então ali auxiliam, na verdade, né? Então muitas vezes nós temos os secundários que estão próximos dos protagonistas e os secundários que estão então próximos dos antagonistas. Outro elemento importante na narrativa é o tempo. O tempo transcorrido de um acontecimento dentro de uma história pode ser de algumas horas, dias ou anos. E quanto à classificação desse tempo, nós temos o tempo cronológico e nós temos também o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio. É o tempo que nós chamamos de linear. Segue a lógica dos dias, dos meses, dos anos, onde você pode observar começo, meio e fim. Tem ali uma ordem, por isso que é chamado linear. Nós temos como exemplo deste tempo o conto A Bela e a Fera, por exemplo. Nós vemos que no conto A Bela e a Fera existe um começo, existe um meio e existe um fim. Começa em Era Uma Vez e termina lá no Foram Felizes para Sempre. Então o tempo do enredo, ele segue toda essa ordem cronológica, ou seja, é um enredo linear. Ele tem começo, tem meio e fim. Ainda dentro do estudo do tempo, nós temos também o tempo psicológico, que é o tempo da subjetividade. O que é isso? É o tempo do particular, do eu, da memória, da alucinação. Ou seja, não é aquele tempo que obedece uma ordem cronológica. É um tempo que está baseado no que a pessoa lembra, no ponto de vista da pessoa. Ou às vezes é numa alucinação, às vezes é numa curta memória do que se tem, é numa impressão de que alguém teve de alguma coisa. Então não é um tempo linear. Temos como uma aplicação prática deste tempo dentro da narrativa o romance Dom Casmurro, também de Machado de Assis.
Olha como é que ele se expressa nesse trecho do livro. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Então nós vemos aqui que este romance é contado por Dom Casmurro, que na verdade é Bento Santiago, que recebe este apelido. Ele vai contar no livro porque que ele recebe este apelido. E ele conta basicamente essa história, este enredo. Ele começa já na sua velhice, aí ele vai resgatar a infância, depois ele vai resgatar a adolescência, e não fica claro o que ele está narrando. Ele conta sobre o possível caso da traição de sua esposa, Capitu. É confusa a narrativa porque não se sabe se a sua esposa traiu ou não, porque ele conta muitas coisas do ponto de vista dele mesmo, da memória dele, do que ele lembra, do que ele acha. Então, quem está contando a história aqui é um narrador, personagem, é um homem ciumento, então é o ponto de vista dele. E ele começa contando já de um ponto, depois ele volta para outro ponto da sua vida, então não segue essa ordem cronológica. Tá certo? Então, o tempo psicológico é isso. O tempo do eu é subjetivo, particular e não segue esta ordem de começo, meio e fim. Nós temos ainda outro elemento da narrativa, que é o espaço, pessoal. O espaço em uma narração pode ser físico, se passando em uma casa, em um restaurante, cidade, ou então o tempo psicológico, é o espaço interior do personagem, seus pensamentos, vivências, emoções, aquele espaço que não é físico, é um espaço que não é descrito, não tem detalhes, a história só se passa e muitas vezes é fruto apenas do pensamento da pessoa. Então, pessoal, outro elemento importante da narrativa é o enredo, que nada mais é do que a própria história que vai ser contada. Esta história, ela começa com uma situação inicial, onde são apresentados os personagens, onde nós vemos ali a caracterização do ambiente onde se passa a história, o tempo, quando é especificado. Logo após a situação inicial, o enredo começa a entrar num conflito, que é uma situação que vai ficando difícil, que vai despertando no leitor então o interesse de se aprofundar para chegar então no final. Logo após esse conflito, que já é uma situação difícil onde os personagens estão envolvidos, nós temos então o clímax, que é onde nós temos o ponto de maior tensão na narrativa, que é onde os personagens estão ali dentro de um problema, ali dentro de uma situação onde precisa de uma solução, e essa solução ela causa uma expectativa no leitor de como será resolvido então aquela situação onde as personagens estão envolvidas. Essa situação ela só vai ser resolvida lá no desfecho, que é onde nós chegamos no final da narrativa. E dependendo do gênero e dependendo do contexto da narrativa, esse desfecho muitas vezes pode ter um final feliz, assim como ele pode também não ter um final feliz. Não necessariamente precisa ter um final feliz dentro das narrativas, tá certo? E nós chegamos então à finalização. Toda essa sequência de situação inicial, de conflito, de clímax, desfecho, formam então um enredo final, formam a finalização de uma narrativa, tá certo, pessoal? Bom, dito isto, chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de fazer a resolução dos exercícios no material de vocês. Logo após esta resolução, vocês enviem para o nosso chat, onde eu estarei fazendo a correção. Esta correção poderá ser online ou então pelo nosso chat mesmo. Aguardem então até a próxima aula, onde nós continuaremos os capítulos do nosso módulo 3. Fiquem todos com Deus e não esqueçam, pessoal, que o amor é indelegável.